A minha saudação a você que nos acompanha todos os dias na reflexão do Santo do Dia. Hoje, o calendário litúrgico da Igreja celebra a memória de São Leandro, neste dia 28 de fevereiro. A Espanha, ela se gloria de ter tido o início da evangelização pelo apóstolo São Paulo, no período que se deu depois o processo sofrido em Roma por ele contra as acusações que os cristãos fizeram contra São Paulo. E a evangelização desta nação, ela continuou nos séculos posteriores, dando numerosos mártires à igreja. No século V, no século VI, então cessada a dominação romana, a Igreja Católica na Espanha, ela teve que passar por duras provações por parte dos bárbaros visigodos que professavam o arianismo, que era uma doutrina herética. Defensor da ortodoxia católica e zeloso missionário foi Leandro, bispo de Sevilha. Este santo, ele pertencia a uma família distinta, não só pela posição social, quanto pela profissão e vivência da fé. E como ele, foram canonizados os irmãos igualmente bispos, São Fulgêncio e São Isidoro, e a sua irmã, Santa Florentina Virgem. Leandro, cujo nome significa força do leão, ele nasceu em Cartagena por volta do ano de 220. Ele recebeu uma ótima formação cultural e religiosa. Entretanto, ainda jovem, no primeiro mosteiro beneditino da Espanha, ali ele foi educado. Sua vida monacal preparou para o grande ministério ao qual Deus o destinava, ser bispo do maior centro católico do reino dos visigodos, que era a cidade de Sevilha. Leandro foi desde jovem um homem dotado de grandes qualidades. Ele tinha facilidade de falar em público e atrair a atenção de todos pela sua simpatia. Eleito bispo de Sevilha, ele criou uma escola na qual se ensinavam não somente as ciências sagradas, mas também todas as artes conhecidas naquela época. Entre os alunos encontrava-se Hermenegildo e Recaredo. Eles eram filhos do rei visigodo Leovigildo. Ali começou o processo de conversão de Hermenegildo, que abandonou o arianismo e que morreu mártir da fé pela hostilidade do próprio pai, que não aceitou a conversão dele para o catolicismo. Pressionado pelo rei ariano, o bispo Leandro, ele precisou exilar-se por causa da conversão de Hermenegildo, pois o rei passou a persegui-lo. O jovem de Sevilha, o jovem Leandro, bispo, aproveitou para escrever livros contra o arianismo, provando que Jesus Cristo é Deus verdadeiro e que os hereges estavam equivocados. Aproveitou também para viajar a Constantinopla, a fim de pedir proteção ao imperador sobre a situação delicada existente na Espanha. Em Constantinopla, ele conheceu e travou grande amizade com o futuro Papa Gregório Magno, que mais tarde o presenteou com o palio de arcebispo de Sevilha. Quando melhorou a situação na Espanha, Leandro voltou para Sevilha. Hermenegildo havia sido morto, por ordem do seu pai, e ali Leandro continuou seu apostolado, conseguindo, após longos e sacrificados esforços, amansar o rei ariano, que, por ocasião da sua morte, confiou-lhe seus filhos, a fim de que fossem educados na escola católica. Com a morte do rei Leovigildo, o filho Recaredo, ele converteu-se ao catolicismo, atraindo muitos súditos a segui-lo na mesma fé. O novo rei, aconselhado por Leandro, convocou o terceiro concílio de Toledo, no qual rejeitou a heresia ariana e abraçou a fé católica. Com a conversão do novo soberano, Leandro, ele sentiu-se aliviado em suas ansiedades e trabalhos, conseguindo unir e pacificar os habitantes da diocese. Reconhecendo e aplaudindo, reconhecendo e aplaudindo, o zelo apostólico de Leandro, a história conferiu-lhe muito merecidamente o título de apóstolo dos godos. O Papa Gregório Magno,
numa carta por ele próprio assinada e enviada a Leandro, deu expansão ao seu grande contentamento pelo fato inesperado da conversão do povo e principalmente do rei. A este fez ver a necessidade da concordância, que deve haver entre as regras da religião e a vida prática. Grande era a veneração que o Papa Gregório Magno dedicava a São Leandro, e testemunho disso são as inúmeras cartas que ele dirigiu e nas quais se recomenda as orações do Santo Bispo. Quando idoso, Leandro sofreu muitas enfermidades, sendo a gota a doença que mais o afligiu. Tudo, porém, suportava com paciência. Após uma vida cheia de trabalho, dores e merecimentos, Deus chamou seu fiel servo ao eterno descanso. Ele faleceu no ano de 600 em Sevilha, contando 80 anos de idade. Falecia no mesmo ano também o rei Recaredo, que Leandro tinha convertido, deixando fama de verdadeiro homem de Estado e cristão reto. Nós devemos a São Leandro não apenas a conversão do rei, mas também por ter contribuído para ressurgir a vida cristã por todos os confins da Península Ibérica. Fundaram-se mosteiros, estabeleceram-se paróquias pelos povoados e cidades, novos concílios de Toledo deram sábias legislações em matérias religiosas e civis. Disse que Leandro foi um verdadeiro estadista e um grande santo. Ao mesmo tempo em que desenvolvia esse trabalho como homem de Estado, ele nunca esquecia que, como bispo, seu ministério lhe exigia uma profunda vida religiosa e uma dedicação pastoral. E, é claro, uma dedicação pastoral intensa para com seu povo. Ele pregava sermões, escrevia tratados teológicos e dedicava longos momentos à oração, à penitência e ao jejum. Santo Leandro, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.